Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um POV, Para Onde Vamos? Experiências com Deus. E hoje a gente está aqui com ela, Juliane Cardoso. A gente vai Sou falar eu. do nosso tema do dia. Ah, não, você acha que é você? Zoeira. Falando nisso, você colocou o tema aí? Coloquei, fica tranquila, jovem. A Ah, é gente que eu vai não falar consigo hoje. ver aqui. É que eu coloquei encher-se, mas a gente vai falar sobre uma vida cheia do Espírito. Entendi. Esse é o nosso tema de hoje, que também é o título de um livro muito interessante que temos na Rema Brasil Publicações. Então, quem tiver interesse, depois dá uma procuradinha aí, verboshop.com.br, coisa maravilhosa. Seja bem-vinda, dona Juliane. Como é que você está? Obrigado, Léo. Eu não vi a hora de participar dessa live, né? Porque você já tinha me falado há muito tempo. Achei que o Léo tinha esquecido. Mas aqui eu estou, né? E também já passou grandes nomes aqui nessa live, como Thiago Galdino, Jonathan Sampaio, Carlos Campos, né? Entre outros. Mas eu tô bem, tô feliz, tô aí vivendo o melhor de Deus para minha vida nesse ano. Daqui uns 15 dias tô ministrando a palavra, me formo no Rema, então, né, eu que tô conseguindo ainda absorver, estudar, tô correndo atrás. Tá ótimo. Faz o Rema, termina esse ano para você? Para mim termina esse ano. Então a gente já vai começar com Conhecendo o Participante. Juliane, esteja preparada para as perguntas que não estão no roteiro. Essa deve ser as melhores, né, Léo? Sempre são. E a gente vai começar com o seguinte: o que é o rema para você? Primeiro Cara, o que é explica. o. Ó, peraí. Primeiro, vamos explicar o que é o rema, porque não é todo mundo que assiste que conhece. O rema é uma escola interdenominacional, é uma escola bíblica, não é uma escola cristã, não é uma escola evangélica, é uma escola bíblica, é uma escola onde o pessoal estuda a palavra, a Bíblia, para conhecer a Bíblia, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Chama rema porque rema é a palavra falada, a palavra de Deus. E essa é uma escola que tem em vários locais do Brasil e em vários locais do mundo também. Ela tem, se eu não me engano, são mais de 400 unidades no Brasil e pelo menos mais umas Eu acho que é 20. 27 ou 30 no mundo, se eu não me Eu ia falar engano. de 20 a 30 pelo resto do mundo. O Jussier, que participou comigo aqui numa live, umas lives para trás, que é do Japão, é professor do Rema no Japão, por exemplo. E Juliane é uma estudante do Rema. Então, agora vamos para a pergunta. Juliane, o que é o Rema para você? É, cara, o Rema foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu me batizei, desci as águas em 2001, eu tinha 11 anos, Hum, e não façam os cálculos, galera, brincadeira. Hoje eu tenho 32 eu tinha 30 quando entrei no Rema, e, cara, o Rema foi um divisor de águas realmente na minha vida. Parecia que todos os 20 anos antes do Rema, parece que eu realmente não conhecido a palavra, não tinha conhecido Deus, como eu realmente conheço ele hoje, não sabia quem de verdade ele é para mim, né? E o que eu sou para ele ou o que eu sou nele. E talvez se eu tivesse conhecido o Rema antes, a minha vida tinha avançado mais rápido, mas a gente sabe que Deus acelera as coisas, né? Quando a gente está dentro do propósito, ele faz dentro de um ano virar em 10 anos, e eu acredito que isso que aconteceu na minha vida. A Betinha, boa noite, Betinha. Oi, Betinha, tudo bom? Oi, gente que tá chegando aí. Ô, Ju, que legal, cara. Todo mundo tem geralmente essa mesma visão. Fala que a vida é duas. Uma antes do batismo e uma antes do rema. E é um privilégio para a gente poder ter essa escola em Lins, sabe? Vou ser bem sincera, eu estou no Verbo da Vida vai fazer
3 anos. Na verdade, eu me desliguei da antiga igreja e me liguei ao Verbo da Vida uma semana antes da pandemia. Foi em março lá de 2020. Março de 2020. E a igreja fechou. Quando eu mudei de igreja, a igreja fechou. Então, aquele ano 2020, para mim, foi meio complicado. Eu trabalhei bastante. E a igreja era mais online. Então, meio que, sabe, não tinha muita a visão, muita comunhão com o pessoal da igreja. E voltando o ao vivo, o culto em si, né, as reuniões presenciais, foi bom, né? Mas fazer o rema, ter o privilégio de ter o rema na nossa cidade, eu não queria fazer, né? O Carlos e a Tânia ficavam assim, não, ó, tem que fazer o rema, nossa, você precisa fazer o rema. O Carlos e a Tânia já estavam fazendo em 2020. Obrigado, Tânia. E eles já estavam fazendo e eles ficavam, não, faz o rema, faz o rema. A Denise e o Márcio, não, olha, nossa, você precisa fazer o rema. E eu falava pro Jonas, eu não aguento mais, eu vou fazer o rema pro pessoal parar de me encher o saco. Porque só fica falando, todo mundo só fala, faz o rema, faz o rema, faz o rema. E aí, até no fim de 2020, eu ainda tava nisso de que eu não queria, eu tava meio assim, rebelde, vamos dizer assim. E foi, acho que em fevereiro de 2021, eu lembro que eu fui tomar um café na casa da Tânia, aí eu já tinha decidido, eu tinha falado, falei, Jonas, então a gente dá um jeito e vou fazer. Eu vou fazer, né? Porque ele estava estudando, então ele não tinha como. Aí eu falei, fui na casa da Tânia, falei assim, Tânia, ó, vou dar uma notícia pra vocês, vou fazer o rei. Eu lembro que o Carlos estava lá e o Carlos ficou super empolgado, né? Eu sabia que eu ia falar isso, eu sabia. E no mesmo dia, engraçado, né? As provisões do rema começaram quando eu decidi fazer o rema. Que no mesmo dia eu recebi uma mensagem, eu trabalhava somente aos finais de semana, então eu não conseguia manter um vínculo com algum ministério da igreja, né? E a Biga já tinha falado comigo sobre o Ministério de Louvor, de entrar no Ministério de Louvor e sobre fazer o rema. Aí, só como eu só trabalhava aos fins de semana, a renda ainda não ia ser suficiente e eu não ia ter tempo para participar de nenhum ministério. E no mesmo dia que eu falei lá pro Carlos e pra Tânia que eu estava decidida que eu ia fazer o rema, eu recebi uma mensagem do lugar que eu trabalhava somente aos fins de semana, com uma oferta para eu trabalhar durante a semana, somente durante a semana, de segunda a sexta, ainda com uma bonificação para eu cuidar de algumas coisas lá dentro, né? E então, tipo assim, quando você toma uma decisão, principalmente, são muitos testemunhos de pessoas que quando se decidem a fazer o rema, as provisões, principalmente financeiras, que é o que todo mundo está preocupado, chega, mas parece que a porta do céu abre assim e começa a derramar tudo que precisa vir. Sabe? É muito engraçado. Não só eu. Tem Ju, calma, pessoas... que a gente tem bastante coisa para conversar. Calma. Então, beleza. Vai dando um stop aí, senão eu desinvesto a falar assim. Eu geralmente não paro ninguém, mas eu sei que isso aí é coisa interessante e vai fazer parte do tema, então deixa pra gente falar um pouquinho depois. Tá bom? Fechou. Então tá bom. Vamos lá. Ju, você sempre foi evangélica? Sempre foi cristã? Que eu lembro, sim. Mas teve uma parte ali... que eu lembro, porque a Denise, eu conheço a Denise desde quando a gente tinha, sei lá, 5, 6 anos. A gente era da mesma igreja, né? Quando a gente era pequenininho. Tanto que a gente batizou junto. Ela fala que a gente... uma batizou na água do pecado da outra ali, porque batizou umas 7 meninas junto, e a gente dá essa zoada que uma batizou na água do pecado da outra ali, tudo certo, na mesma piscina, e já era. E só que teve uma fase que a minha mãe parou de ir na igreja, né? Então, consequentemente, eu acabei parando de ir na igreja também, porque eu ia com a minha mãe. Foi ali entre os 12 e os 14, alguma coisa assim. Mas aí depois minha mãe voltou, eu voltei, eu comecei a me envolver mais nas coisas da igreja e aí eu não saí mais. Então tá bom. Aí, aproveitando que você falou do tempo que você ficou parada, a próxima pergunta seria, você já pensou em deixar a vida ministerial? Desse tempo todo aí que você faz parte da igreja? Assim, a vida ministerial relacionada a ministérios, sim, já pensei, porque ministérios
lidam com pessoas, né? E pessoas nem sempre são tão fáceis, né? Na maioria das vezes não são tão fáceis. E aí eu entendo que quanto mais perto de Jesus, mais fácil você ama as pessoas. E quanto mais longe de Jesus, é mais difícil. Aí você vai ver muito a imperfeição das pessoas, né? E eu já pensei, sim. Na verdade, teve uma vez que eu pensei até de ir para a igreja. Eu falei isso aqui no meu aniversário, foi muito interessante. Porque eu pensava, começou a passar na minha cabeça, por que eu não podia ser uma pessoa boa, que pratica boas obras, né? Mas sem precisar ir na igreja toda quinta, todo domingo, ou sem precisar, sabe, ir lá, sentar. Podia ser uma pessoa boa, igual várias pessoas boas que eu conheço, e sem precisar ir na igreja, sem precisar falar que eu sou crente, sabe? Sem precisar, talvez, carregar essa... Sim. Passou pela minha cabeça e depois foi embora, né? Porque aí o que tava me fazendo gostar, eu era fotógrafa, então eu tava em muita festa, e na festa o pessoal bebendo, dançando, nunca bebi, nunca, essas coisas não. Mas eu vi assim, tinha pessoas que não precisavam beber, só que se divertiam do mesmo jeito. E eu pensava por que eu não podia ser igual elas, né? Tanto que quando eu vi que aquilo estava começando a fazer eu me distanciar de Jesus, eu renunciei, né? Foi quando eu parei de fotografar. Eu falei, não, isso foi uma coisa que Deus me deu, foi um dom que Deus me deu, só que em vez de me achegar a ele, tá me distanciando dele. Aí eu decidi parar de trabalhar com a fotografia, né? Então as pessoas ainda falam assim, você é fotógrafa, né? Eu falo, não, eu era fotógrafa, porque eu deixei isso lá para trás, encerrei. Falei, minha carreira fotográfica termina aqui, porque eu tenho outro propósito, que era de estar mais perto, né? Missões. Então, foi isso. Então tá bom, então. Que legal. Então Olha isso aqui. Essa gatinha é engraçada demais, né? E a outra tá deitada aqui do lado também. Eu tô cercado Vamos lá. Então tá bom. Juliana. Juliane. Eu sei. Essa aqui é para causar discórdia. Que a gente às vezes, tem que ser um pouquinho mais incisivo, não é mesmo? Juliane, tem uma pessoa aí que por um acaso você pode dar glórias a essa pessoa? Vamos fazer a pergunta certa. Aí no seu crescimento espiritual, que você falou para mim que você é cristã, estou falando cristã, não evangélica, desde quando você se lembra, passou por muitas coisas, hoje está aí com quase 70 anos nas costas, dentro da igreja, fazendo muita coisa, participando de muita coisa. Quem são as pessoas ou a pessoa a quem você dedica o seu crescimento espiritual? Essa pergunta é polêmica, né? Você gosta de dar apimentada na situação. Mas tem uma pessoa... Peraí, que qualquer coisa, se caiu lágrima aqui, é porque acho que a luz tá meio forte, sabe? A luz aqui. Só não pode falar na Tânia, tá? Não, a Tânia é uma bênção na minha vida, realmente, mas essa pessoa não é a Tânia, tá? Essa pessoa, ela é pastora, ela chama Elaine, né? Eu conheci a Elaine, a luz tá me fazendo mal. Eu conheci a Elaine... você entendeu, né? Os olhos estão suando aqui. Tá meio calor aqui em Lins. Eu conheci a Elaine quando eu tinha 18 anos, né? A gente se conheceu no curso técnico em Química, quando eu fui fazer ela também. Aí acabou que eu sempre fui a mesma pessoa, né? E ela até me achava um pouco metida, porque na época eu usava muito, não usava muito não, eu só tinha isso, minha prima tá na live aí, ela pode falar isso, eu só tinha camiseta evangelística, sabe as camisetas evangelística? Jesus não sei o que, Jesus não sei o que, tinha de todas as cores, eu só usava isso, E aí eu ia pra escola assim, mano, Só que eu sempre fui, assim, a pessoa que chega, começa a conversar, dá risada,
Aí ela falava assim, mas que é aquela menina com aquela blusa de crente querendo mostrar que é quente e se comporta daquele jeito, mesmo eu não fazendo nada errado, sabe? Aí até que a gente começou a se relacionar e aí a Elaine foi uma pessoa que está comigo até hoje, né? Já são 14 anos dessa amizade e foi uma pessoa que me ajudou muito em todas as fases que eu precisei. E a gente buscava muito a Deus junto. Eu ia visitar igrejas com ela, eu ajudava ela na obra que ela cuidava em Alto Alegre. Então é uma pessoa, uma base, sabe? Aquela pessoa, aquela muleta, se fosse uma muleta, a minha muleta era a Elaine. Hoje não tanto, né? Porque eu cresci, eu amadureci espiritualmente. Aprendeu a andar sozinho. Aprendi a andar sozinha, mas ela ainda faz parte, muita parte na minha vida, né? Até porque ela também tá em outra fase, ela adotou duas crianças, então para ela a vida dela tá meio insana. Mas foi a pessoa a quem eu tenho uma enorme gratidão por eu ser quem eu sou hoje pela vida da Elaine. Respira. Ali, Já quer passou, lavar o já rosto passou. rapidinho ali? Já Quer lavar o passou, rosto? já passou, já passou. Eu espero, vai lá. Não, já passou, pode ir. Então tá Acho bom. que as outras perguntas não vão ser desse jeito. É o que você pensa. Engraçadão, né? Depois você vai ver a Fanny falando assim que eu choro em qualquer motivo. Deixa eu ver. Ela tá me mandando umas mensagens aqui que deixa quieto. Viu? Agora, vamos lá. Você falou para mim que a Elaine é a pessoa aí a quem você dedica muita parte, a maior parte do seu crescimento. Hoje, o que você diria para ela? Hoje que eu diria pra ela, é pesada, hein, Léo? Essa é pesada. Eu quero que você agradeça a ela. Você falou que você deve o seu crescimento a ela, muita parte dele, pelo menos. Se você deve algo para ela, todas as pessoas merecem saber o quanto elas fazem parte da nossa vida, e o quanto elas são importantes. Eu queria que só que você agradecesse a ela. Só isso. Nossa, isso aí vai fazer chorar mesmo, né? O que eu tenho a dizer pra ela é realmente só agradecer, sabe? Agradecer porque mesmo quando muitas pessoas, Eu sou a Elaine. Fala pra Elaine. né, tá. Então, Laine, eu quero te agradecer, porque mesmo quando muitas pessoas não confiaram, não acreditavam no que eu poderia ser, você sempre acreditou. Ela sempre viu o melhor em mim. Ela sempre viu o meu potencial, sabe? E ela sempre confiou nisso. Apesar de nós nunca termos sido da mesma denominação, nós sempre servimos o reino juntos. E meu coração almejava em poder ajudar ela servindo ao reino, sabe? Então, Laine, eu sou muito grata a você, eu amo a sua vida. Nos últimos tempos, realmente não consegui estar tão próximo, mas a gente está sempre junto, né? E é isso, Léo. Depois que você já fez chorar um monte. Você sabe me falar o nome completo dela? Elaine Cristina Cota Gregório. Vamos ver se eu acho ela aqui. Eu acho que o Insta dela tá... Elaine Cota com 2T 30. Acontece. Depois a gente manda. Não dá nada não. Ela vai ver isso aí. Tudo bem? Não, tudo bem, tudo bem. Quer assoar o nariz para não se entupir com essa catarra aí? Não, estamos tranquilos, estamos tranquilos. Então vamos lá. Aproveitando aí o caminho das coisas da sua vida, a gente sabe, nós crentes, conhecedores da verdade que nos liberta, Aleluia. que Deus tem para a nossa vida todo um plano bom, perfeito e agradável. A gente sabe disso. Por mais que as coisas venham, o plano dele é sempre perfeito e a gente só tem que confiar e seguir.
Mas a gente também sabe que, segundo o nosso bom coração, se ele estiver alinhado com a palavra, Deus também realiza os nossos desejos. E é aí que vem a pergunta. Qual é o desejo do seu coração que vai acontecer? O desejo do meu coração que vai acontecer é o Jonas conseguir chegar no horário no culto. Brincadeira. Brincadeira. Rapaz, esse é difícil, hein? Léo, esse é difícil, hein, cara? Meu Deus. Meu Deus, já tô profetizando pela fé já. Porque, olha... Essa você não esperava, né, Léo? Piada ruim vem de você, né? Não dos outros, né? Olha, eu sei agora. Agora eu sei. Responde minha pergunta, Juliana. Assim, eu não tenho um desejo para falar para você, assim. Podia ser material, ter uma casa. Ter uma casa a gente tem, graças a Deus, Deus já nos deu, sabe? Mas um dos maiores desejos que era do meu coração e que Deus já realizou foi realmente o Jonas, sabe? Por N coisas que eu já passei e o Jonas veio na medida que eu precisava. Ele tem os erros dele, ele chega atrasado no culto, sabe? A gente tem que melhorar isso. Mas, apesar dos pequenos erros, né? Ele é muito bom e esse é um dos desejos que Deus já realizou. De resto, eu não tenho assim, algo que eu almeje, que eu falo assim, não, isso vai acontecer. Na verdade, o maior desejo do meu coração, que eu sei que Deus vai realizar, porque Ele quer, com certeza, realizar o sonho dele, né? Realizar o sonho de Deus. Os desejos de Deus. Oi. E as missões, Juliane? As missões de missionário, você tá falando? Isso aí a gente tenta desenvolver, né? Ver se é isso mesmo. Não sei, né? Eu sempre falo assim, gente, eu não sei. Eu imagino ter uma leve, sabe? Uma leve visão de que talvez a missão ou o evangelismo. Passou por aqui a professora Luana Maiara, ela é lá da sede, ela tem um trabalho muito forte com o evangelismo lá. Só que ela não é evangelista, mas ela tem muita desenvoltura no trabalho evangelístico. Então, eu achava que talvez eu poderia me encaixar nos 5 dons ministeriais como evangelista, né? Apesar de ainda não se manifestar as coisas que um evangelista carrega, né? Ainda não se manifestaram, né? Mas eu agora tomei outra posição, que talvez eu possa ser uma pessoa como a Luana, sabe? Lidar com o evangelismo sem ser evangelista, né? Nós sabemos que os sinais acompanharão aqueles que creem. Lógico que no trabalho do evangelista, dons de maravilhas, curas, os milagres extraordinários mesmo o acompanham, né? Mas eu senti que talvez mesmo eu não sendo o meu chamado, não sendo nos 5 dons ministeriais como evangelista, eu tenho algo com o evangelismo, que na verdade é um comissionamento para todos, né? Mas aí você colocou a palavra contra você mesma. Okay. Você acabou de me dizer que os sinais acompanharão aqueles que creem. O acompanhar significa que está andando junto. E para andar você tem que estar em movimento. Enquanto você ficar parada, nenhum dos sinais que você espera que apareçam para mostrar se você é ou não é o que você crê ou não, só não vão acontecer. Então você primeiro vai... Mas não foi bem isso, né? Não foi bem isso. Eu só estou usando a sua palavra. Foi o que você disse. É que você sabe que o evangelista ele tem uma unção específica, é isso que eu quis dizer. Uma unção específica sobre alguma coisa sobre o Brasil. Daí, tamo junto, então. Então vamos lá, Ju. Agora a gente vai entrar no nosso tema aqui maravilhoso, principalmente porque o Carlos chegou na live. Eu tava esperando só o Carlos chegar. Rebareba total agora, hein? Esse Carlos que tem tanta unção, mas tanta unção que até os cabelos estão caindo porque tá dando espaço para unção. Olha, é isso aí. Então... faltou... Não, Léo, não queria te atrapalhar, mas faltou um livro, um versículo, uma música. Calma, que eu ia falar pro pessoal. É que o Carlos falou que já estava assistindo antes.
pelo Insta da Tânia, mas aí agora, né? Vamos orar para essa unção a transferência de unção da caída do cabelo não passar por Insta da Tânia, né? Isso, vai que ela também perde, né? Não pode, não. Vamos lá. Pessoal, para quem estiver assistindo, para quem for assistir depois também, eu peço o seguinte, enquanto a gente estiver aqui conversando, aqui no cantinho tem um aviãozinho de papel, como você queira chamar, aperta nele e manda a nossa live para todas as pessoas que você conseguir. Vamos espalhar essa palavra um pouquinho mais. Para você que quiser só conversar com a gente, deixa um comentário aí, igual o pessoal está falando. Ameaças aí, igual o Carlos está fazendo. A gente conversa com todo mundo. E se você quiser tirar alguma dúvida sobre o tema do dia, tem um balãozinho com uma interrogação aqui. Manda uma mensagem que eu leio durante a conversa e a gente discute sobre aquilo também, para ver se a gente chega em alguma resposta ao que você precisa. E vamos terminar o conhecendo o participante aqui com a Juliane Cardoso. Juliane, agora eu quero saber sobre suas coisas particulares, né? Me indica um livro. Um livro é difícil, cara, mas... não vem colocar uma biblioteca aí, não. Não vai colocar biblioteca, não. Não, eu só tinha 3 livros separados, mas ó, é um livro, Uma Vida em Chamas. Mas você não vai colocar o livro do tema? Okay. Tem vários, né? Eu nem peguei o livro do tema, tá lá no quarto. Eu tenho o Espírito Santo dentro. Você tá roubando? Você tá roubando? Não, mas só porque você queria que eu falasse que é uma vida... Eu vou falar sobre o livro do Smith Wigglesworth, né? Que é Uma Vida Cheia do Espírito. Eu fiquei um pouco, eu confesso que no começo do livro, eu fiquei um pouco decepcionada com a minha expectativa. Porque eu não tinha entendido o conceito do livro. São várias mini pregações. E eu tava lendo o livro como um livro sequencial. Aí eu fiquei decepcionada por disso. Depois que eu me encaixei no conceito do livro, o livro é muito top, vale muito a pena ler. Mas eu quero indicar Uma Vida em Chamas. Vamos lá. Sobre o livro Uma Vida em Chamas. Vou deixar um aviso para todo mundo. Esse livro ele é muito bom, ele é maravilhoso. Ele fala muito sobre como não só ter uma vida cheia do Espírito, que é o que a gente vai falar hoje. Ele fala também como se encher, como espalhar essa chama, como manter a chama acesa e a importância de todas essas coisas. O aviso que eu queria dar é algo que eu discuti com o próprio Samir, que é o líder ali, coordenador da editora Rema. Ele falou a mesma coisa que eu. O livro, no começo, ele é um pouquinho complicado, porque ele está falando sobre a visão interna do próprio autor. Depois do primeiro capítulo, ele começa a entrar sobre o tema. Não é para pular o primeiro capítulo porque ele é muito importante, mas eu só falo para vocês terem paciência na hora da leitura. Porque eu te garanto que esse livro vai fazer você crescer muito mais do que você espera. Uma Vida em Chamas é top. É maravilhoso. Top. Me indica uma música, minha querida. Uma música. É muito difícil indicar uma música, né? Aí tem que vir já com a playlist do Spotify, brincadeira. Mas uma música que nos últimos tempos, né, tem sido meio que o meu lema. Não é homem para mentir, do Marcos Freire, né? Que ele fala, você disse eu acredito. E, sabe, eu nunca duvidei das coisas que Deus tinha para mim. Mas eu tinha pressa em querer saber quando seria, sabe? Teve momentos na minha vida que eu fiquei um pouco decepcionada, porque parecia que não ia acontecer. E eu só recebendo palavra, a mesma palavra. Mas 15 pessoas falaram a mesma coisa em diferentes locais, em diferentes tempos. Pra mim, só que nunca acontecia. Aí eu comecei a ficar frustrada. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Na verdade, eu não tinha o que eu tava fazendo de errado. Ele só precisava me preparar mais, né? Para as coisas que estão acontecendo. E depois que eu comecei o Rema, depois que eu comecei conhecer a palavra do jeito certo, né? As coisas começaram a acontecer. Ah, tá. Quanto tempo Abraão demorou para ter o primeiro filho depois de receber a promessa mesmo, Juliana? Então. Você lembra quanto tempo? Pois é, quanto tempo Moisés ficou no deserto? Ah, não, mas essa aí, parte do deserto, eu não cito não, porque isso aí não foi culpa dele. Foi culpa do pessoal. Não, ficou antes, se preparando, de quando ele saiu do Egito até ele voltar para resgatar o povo.
Só que assim, é muito fácil. Na teoria é muito fácil falar, né, Léo? Na teoria é muito fácil esperar o tempo de Deus. Na teoria é super muito fácil. Só que a gente é humano, né? Bate o coração aqui, né? Bate o Bate a coração. ansiedade aí, a pessoa, A Deus, ansiedade, é. eu tô Não, eu pronto. falo, realmente teve uma época que eu fiquei muito decepcionada por causa disso, porque eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque tantas pessoas já falaram a mesma coisa, não podia me trocar uma pessoa diferente que eu nunca vi na vida, sei lá, vim de outro estado, de outro, me trocar. Ela falava a mesma coisa, a mesma coisa. E aí eu falava assim, sabe, eu nem estava mais surpresa. Eu só falava assim, poxa vida, você podia falar, né? Então quando que vai acontecer? Porque eu já tô, né? Dá uma data? Dá uma data, tipo. Mas eu sei, então as coisas estão acontecendo. Ai, Eu sei que precisava. O Esther lá, né? Que para um momento como esse, eu sei que o Rema veio para um momento como esse na minha vida. Eu sei que daqui as coisas já começaram a acontecer e daqui para frente vão acontecer mais ainda. Façam o Rema, galera, façam o Rema. e a última pergunta aqui, para a gente poder terminar essa parte. Eu quero que você me fale agora uma passagem da Bíblia. Mas é aquela passagem que vem na sua cabeça quando você chega no dia mal, ou o dia mal chega para você. Chegou, acordei, É, tô mal, tô triste, o que eu faço? Essa é a mensagem que vem. Isaías 41:13, que Hum. diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela sua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Essa é que eu carrego comigo há anos. Esse versículo há anos, há anos. Ai, como você é chique, né, Ju? É que- Então tá bom. Tá preparada para a gente entrar no tema, então? Para você ser a professora de hoje? Vamos lá, vamos tentar, né? Hoje você é a mestra, hein? Não esquece. Oh, meu Deus do céu. Então, Vamos vamos lá. lá. Primeira perguntinha aqui. Uh, direto e reto, Juliane. Eu escrevi isso, direto e reto. Eu vi, direto e reto. Como nos enchemos do Espírito? Eu poderia dizer duas coisas, né? Palavra, nos enchemos da palavra e nos enchemos da oração. Mas na parte da oração seria a oração sobrenatural, que é a oração em língua, né? Porque quando a gente ora com as nossas próprias palavras, a gente é muito limitado, muito limitado. Então, até o livro que eu tô lendo, esse livro aqui, ó, Qual Quando dos 15? Jesus. Não, eu tô lendo. Não, eu parei todos, agora tô lendo só isso. Quando Jesus ora através de você, ele fala sobre a oração em língua. E qual a importância disso, né? Então, quando nós oramos em línguas, ele ora através da gente, do jeito que ele quer, não do jeito que a gente quer, sabe? Ele ora por coisas que a gente precisa e nem sabe. Ou ele faz uma oração de intercessão, mas como nos enchermos do Espírito, é isso, palavra e oração. Até porque não existe só oração, 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 oração. Uma vez a professora Sandra, ela disse, né, que é é, palavra e espírito. No espírito ela estava falando sobre a oração, né? Que não é só um ou só o outro, só a palavra ou só o espírito. Que os dois têm que andar juntos. É palavra e oração, como nos enchermos do espírito. Aí quando você fala sobre palavra e oração, a oração a gente entende que é a parte nossa, nosso dever de fazer as nossas orações, seja diária, horária, minutária, chama do que você quiser, mas cessar sem orar e sem cessar. Tá ali, esse é o Isso. nosso dever. Quando você fala sobre palavra, você está falando apenas de leitura ou de todas as formas de absorção de palavra? Porque quando a gente fala sobre palavra, você tem leitura da Bíblia, leitura de livros, ouvir ministrações, ouvir músicas, tudo isso faz parte de palavra. O que você acha? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra das formas específicas, né? Porque senão a gente só fica nenhum, ou a gente só acaba só lendo o livro e não percebe. Mas a palavra em si, a Bíblia, as coisas escritas ali na Bíblia, elas são necessárias.
Até porque se a gente for orar no natural, né, pedindo alguma coisa ou intercedendo por alguém, a gente tem que usar a palavra, né? Tem que usar a frase do livro que a gente leu. Então, nesse sentido, palavra, me refiro à Bíblia. Entendi. A palavra da Bíblia. Maravilhoso. É para a gente poder deixar claro para depois ninguém falar. Foi você que falou que é para a gente se encher de palavra. E essas coisas que você falou, é a mesma coisa que nos mantém cheios? Que nos mantém cheios, mas elas não é só uma vez, né? Porque até estava conversando com a minha tia hoje, infelizmente, algumas pessoas ensinam as suas ovelhas a orar no domingo só, sabe? Eu, por muito tempo, eu falo por experiência própria, né? Eu tenho uma baita experiência nesse sentido de não praticar algumas coisas por não entender ou por não saber, sabe? Ser ensinado às vezes a orar só no domingo, quando você está ali no culto, e depois o resto da semana. Então, para se manter cheio, né? Isso foi a sua pergunta, né? Se isso nos mantém cheio. Aí eu respondi para mim mesmo, não. Fazer somente uma refeição no domingo não vai nos manter cheio durante a semana inteira. Não vai nos manter alimentados, né? Se você bater só aquele almoção no domingo. Macarrão, frango, maionese. Não vai! Você acha que na sexta-feira você ainda vai estar com aquilo no estômago? Não vai. Não, então, isso aqui é porque... Olha a hora que é pra você estar falando de comida, Juliana. Pelo amor de Deus. Então, oração e palavra nos mantém cheio, mas numa prática diária. Sim. É que você falou esse negócio, que tem gente que ensina suas ovelhas a orarem só no domingo. Se a pessoa já é vou colocar como pastora, pode ser qualquer outra coisa. Mas só para a gente poder ter um exemplo. Se a pessoa já foi a pastora, ela leu a Bíblia. Se ela leu a Bíblia, que parte da frase orai sem cessar ela não entendeu? É complicado, Léo, é complicado. Existem várias óticas, né? A gente talvez lê aquilo que a gente quer. Ju, mas as óticas podem ser muitas, mas a palavra é única. A palavra é única, mas existem várias óticas. Depois eu vou falar na minha experiência sobre uma ótica que eu tinha sobre uma coisa. Não quero, não quero. Quer sim, é da minha experiência, pô. Vamos lá. Mas isso que você falou é muito triste, porque uma coisa que eu aprendi, principalmente depois que eu comecei a frequentar a igreja, porque eu não era da igreja antes. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Eu nunca fui uma pessoa de frequentar a igreja. Minha família sempre foi católica, eu ia à igreja católica com eles, mas sem a intenção de estar lá. Eu ia porque eles me levavam, e era no período onde eu ainda não tinha o entendimento do que eu queria. E eu também não entendia o porquê eu estava na igreja. Eu passei grande parte da minha vida, adolescência, juventude, até eu conhecer a Stephanie, que foi quem me levou ali para o Verbo da Vida, a igreja, sendo agnóstico, que é a pessoa que acredita em algo, acredita que existe o bem e o mal e tudo mais, só que não sabe considerar realmente o que é. É basicamente isso. Tem uma explicação bem melhor, mas esse é o mais básico para poder explicar para todo mundo. Quando eu entrei na igreja, eu já sou uma pessoa muito literal. Se você me pede para ir buscar água, eu só vou buscar sua água. Eu não vou pegar a água, trazer um copo e trazer mais alguma coisa. Você me pedir para buscar água, eu vou buscar água. Isso para mim funciona também na hora da leitura. E o que é algo que eu acho muito bom. Por quê? Se eu li uma frase escrito, orai sem cessar, é só um exemplo, mas tem várias outras frases. A Bíblia, ela é literal. Ela não tem que ser subjugada, não tem que ser imaginada, não é para ler uma frase e usar a imaginação. É claro, você usa a imaginação para ver a situação das pessoas de antigamente, ver a situação de quando se passava a Bíblia. Mas não para você tentar mudar o que tem escrito ali para se encaixar no seu dia de hoje. Então, quando eu li Orai sem cessar, foi o mesmo que eu recebi numa ministração que tem no Spotify do Verbo da Vida. Verbo da Vida tem Spotify. Olha lá, podcasts diários. Do Rosilon. Rosilon me ministra muito bem e ele falou sobre isso. Quando ele fala orar sem cessar, é para você orar a todo tempo, a todo momento, sempre que você puder. Se você está em um momento onde você não consegue falar, você ora.
Não tem com quem conversar, você ora. Se você está no seu carro dirigindo até o trabalho, você tem um tempo para orar. Se você acabou de acordar, não vai incomodar ninguém, você ora. Se você está indo tomar banho, você ora. Se você está indo no banheiro, você ora. Não tem um lugar certo para isso. E quanto mais você ora, mais você enche. Mais o seu tanque se permanece. E o que a outra coisa que a gente sabe é que a gente coloca para fora daquilo que o coração está cheio. Então, se a gente se encheu da palavra e da oração, a única coisa que a gente vai soltar para o mundo, independente do que o mundo jogue na nossa cara, é palavra e oração. Vamos lá. Dona Juliane. Ser cheio é o mesmo que ter fé? Não. Vamos lá, Não. explica. Vai. Eu vou explicar. Eu falei assim, poxa vida, essa o Léo fez, olha, a pergunta. Ser cheio não é o mesmo que ter fé. Porque eu volto lá na experiência dessa live, é um assunto que eu gosto muito, porque é um assunto que fala muito comigo e Sim. que eu tenho várias experiências. Eu tinha fé em Deus, né? Fé em Deus, fé na sua palavra, e eu não era cheia do Espírito Santo, sabe? Eu tinha talvez essa consciência que ele habitava em mim, né? Do nascer de novo, essas coisas do Espírito Novo, só que eu não era cheia do Espírito Santo. Ser cheio é o mesmo que ter fé? Não, por quê? Por que não? Na verdade, não existe essa palavra por quê, tá? Risca aí. Tá, vai. Não. Porém, sem a fé, nós não conseguimos ser cheios. Porque para lidar com Deus, né? Para acreditar que Deus existe, é o que está escrito em Hebreus. É necessário ter a fé para acreditar que Ele existe. Então, se não existe fé, também não existe ser cheio. Mas ser cheio não é a mesma coisa que fé. Dá para, talvez, viver a fé sem ser cheio do Espírito, só que, porém, não vai ser uma vida plena. Era a minha vida, sabe? Tinha fé sem ser cheio do Espírito, e hoje eu vejo o quão talvez ruim era aquela vida que eu tinha. Dá um exemplo, Ju. Dá um exemplo. Isso. Eu não sei, nós sabemos que ser cheio do Espírito, Léo, manifestar as coisas, sabe? Conhecer mais dele, fluir, operar nos dons. E, meu, não tem como se operar nos dons sem ser cheio. Mas tem gente que tem fé, sabe? Não só evangélico, vamos dizer assim. Abraão foi imputado de justiça pela fé. E ele era cheio do Espírito? Não. Até porque naquela época o Espírito só vinha sobre os sacerdotes, os reis, é isso? E os levitas? É certo ou errado? Os profetas. E então já está o próprio exemplo, tá lá. Abraão foi imputado justiça para Abraão já está lá no céu lá por causa da fé, mesmo sem ser cheio do Espírito. Maravilhoso. Tá ótimo. Meu Deus, tomara que eu falei certo, porque depois o Carlos vai puxar minha orelha. Não, se qualquer coisa, se o Carlos achar ruim, ele vem falar comigo, participa de outra live e fala aqui de novo. Pronto. Olha eu já ganhando mais uma live aqui. Eu queria ler. Até separei um versículo aqui, ó. Eu não li para falar sobre isso, ó. João 7, 38 e 39. Que diz que nós recebemos o Espírito quando cremos, né? Mas também dá para não ser cheio só com a fé. Que diz assim, ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse, e isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, as pessoas antes de Jesus, né, morrer e ressuscitar, elas tinham fé, elas que seguiam ele. Tinham fé, mas não tinham o Espírito. Não eram cheios, né? Porque o Espírito, teoricamente, né? Tecnicamente, o Espírito deles era morto ainda. Eles não tinham nascido de novo. Né? Até os próprios discípulos. Realmente, a parte da fé é uma coisa muito interessante dentro dos discípulos, quando eles têm aquela conversa de perguntarem para Jesus quem era o Messias.
Aquilo lá é uma coisa que sempre me pega na cabeça quando alguém pergunta sobre essa parte dos discípulos terem fé ou não. Eles perguntam para o discípulo quem seria o Messias, né? É, é- eu sou muito ruim de lembrar os versículos para falar, mas a Tranquilo, tá conversa é tranquilo. essa. E Jesus fala: vocês estão há tanto tempo comigo e ainda não sabem quem eu sou. E na hora que ele fala isso aí, meu amigo, dá-lhe. Mas é uma situação complicada, né? Mas, por outro lado, né? Eu vi um negócio, uma informação aleatória esses dias, que somente Pedro tinha mais de 20 anos. Então, o resto dos discípulos tinham em torno de 15 a 20 anos. Agora, você imagina, hoje, uma pessoa de 15 anos, um menino ou uma menina de 15 anos, tem alguns que até evoluem demais, né? Do jeito que não deveria. Mas eles estão vendo, beleza, o cara curar o cego, o cara fazer o paralítico andar, só que eles também são menobinho, né? Existem várias óticas, sei lá, meu, não sei Mas, o Viviane, o negócio ensinamento. estava na lei de Moisés, porque aquele que viria e fizesse todas essas coisas e os sinais o seguissem seria o Messias. Se o cara que você tá andando junto faz tudo isso, você ainda pergunta para ele, você tá querendo levar um tapão. Tá querendo. Mas são situações Mas, complicadas. Vamos continuar nosso assunto aí, senão a gente vai sair do assunto. né, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que devemos estar sempre buscando nos encher dele? Porque sentir do Espírito Santo é tão vital quanto respirar ou quanto o nosso coração bater. Sabe, se encher do Espírito Santo, nós somos fortalecidos. É igual se houvessem dois cachorros. Dois cachorros, a historinha dos dois cachorros, né? Um é a carne e o outro é o espírito. Aí, se você só alimentar a carne sempre vai vencer o espírito. E se você só alimentar o espírito sempre vai vencer a carne, né? Então, nessa historinha dos dois cachorros, se eles entrarem numa briga, o que tiver mais forte vai ganhar. Então, por isso que nós devemos sempre buscar estar cheios do Espírito. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito, nós vamos voltar para as obras da carne, voltar a praticar as velhas coisas, né? Aí vai acontecer que o 1 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram, não vão passar, porque você não está perto do Espírito. É igual estar perto de uma vela. Por exemplo, a gente, quando era pequeno, a gente ia muito para rancho, que não tinha energia, não tinha nada, só tinha um lampião. Então, quanto mais perto do lampião, ali mais perto da luz você está, mais claras as coisas ficam. E quanto mais distante do lampião você está, mais a escuridão toma conta das coisas. Então, por isso que é necessário se encher diariamente do Espírito. Muito bom, legal. Isso realmente é muito legal, porque quando a gente se enche do Espírito, as pessoas já acham que o cristão é aquele que não tem problema nenhum. E depois que você nasce de novo, a gente já não tem mais problemas. Mal sabe Ah, minha eles. mãe entrou na live. Peraí, Léo. Minha mãe entrou na live. Te amo, mãe. Um beijo. Ai, que gracinha, gente! Vai chorar de novo? Uh-uh. Então tá bom. Tô firme, tô firme. Que quando a gente tem o Espírito dentro de nós, ele que é a luz da nossa vida, tanto para os nossos pés quanto para o nosso caminho, ele ilumina todos os problemas que tinham na nossa vida, porque antes a gente não via porque estava em trevas. Estando em trevas, a gente não consegue enxergar um palmo à nossa frente. Quando a luz vem, ele mostra tudo. E mostrando tudo, ele revela o quanto problema a gente tem, mas também nos dá a solução para todos esses. Eu acho que esse é um dos ótimos, um dos maravilhosos e maiores motivos para a gente se encher do Espírito constantemente. Porque ele é a solução para todos os problemas que a gente tinha, tem e terá. Ele é aquela ajuda que talvez a gente achava impossível que alguém pudesse nos ajudar, né? Tanto Ele é. que dos nomes do Espírito é Consolador, Ajudador, e ele está sempre com a gente, independente se tiver alguma pessoa física, uma pessoa física do seu lado, se não tiver, mesmo que se não tiver ninguém, o Espírito sempre tá conosco. Maravilhoso. E aonde pode nos levar
a falta da busca por ele? É nisso que a gente falou, né? No esfriamento e nas obras da carne. E depois das obras da carne, a prática das obras da carne, o pecado, a morte espiritual e todas essas coisas que só levam para os buracos. A regressão, né? Vai voltar para a velha vida. É isso que eu escrevi aqui, ó. Voltar para a velha vida. Aquela que. Você está respondendo muito rápido, vai devagar, tá bom? Então tá bom, vou tentar ser mais. Às vezes eu ligo 1.5x aqui. Eu fico tranquilo. Você é engraçadão, né, Léo? É você que tá fazendo piada. Eu não contei uma piada até agora fora do Carlos. Eu achei que você ia jogar uma piadinha, tipo a do tijolinho, alguma coisa assim, mas não, né? Na live você é sério, né? Na live eu sou o apresentador. Ah, então tá bom, apresentador. Vamos lá. Você tem... Essa eu quero ver. Você tem alguma história referente a esse processo de ser cheio do Espírito? Tenho. E essa história é para quem eu tenho a oportunidade de contar, para ajudar a pessoa, eu conto, né? Que tem uma. O Carlão falou assim: do tijolinho, não. A Tânia também. Ai, ai. Olha o que você faz. Olha o que você Não, faz. você não vai contar a piada do tijolinho, ok? Eu não vou então, contar. Eu não vou contar. Não. E toda pessoa que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, porque foi algo que realmente marcou minha vida. Como eu disse, eu me batizei lá em 2001, com 11 anos, e em toda essa o que aconteceu em 2021. Foram 20 anos de diferença. Toda essa trajetória, eu sempre quis ter algo a mais com Deus, sabe? Eu era de uma igreja pentecostal e, sabe, uma igreja pentecostal, quando acontece mover, todo mundo começa a falar em línguas, essas coisas que acontecem. Igreja pentecostal. Como que é falar em línguas? Não, eu só passei, só. Só que, por falta de ensinamento, por muitos anos eu fui frustrada nessa área do falar em línguas. Por quê? Por talvez não ter alguém que me ensinasse o correto. Tanto que aquela coisa de pegar o versículo por várias óticas, eu já peguei lá 1 Coríntios 14, eu acho que é 1 Coríntios 14, quando Paulo fala sobre os dons. Tipo assim, Paulo fala que se estiver em reunião, né, na igreja, um culto, alguma coisa assim, o ideal, ou se você for entregar alguma coisa para alguém, o ideal é não falar em línguas, porque a pessoa não vai entender, a não ser que tenha alguém que traduza, certo? Então, só que como não acontecia comigo, é uma concepção errada, passada errada, que é ou chorar, ou você fala glória, 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 e só que não acontecia comigo, não acontecia. Então eu já cheguei até a pegar essa fala de Paulo e falar assim, não, tudo bem, Deus. Então acho que o dom de línguas é o menos importante, né? Então eu vou aceitar, vou pegar isso pra mim e vou aceitar. Só por causa dessa frustração, entendeu? Por causa eu peguei por essa ótica e aceitei essa frustração sobre a minha vida. Só que aí depois eu desfrustrei, né? Aí eu ficava frustrada porque não acontecia. Eu lembro até de uma vez que eu fui no show do Fernandinho e tava lá, né, um som, mover, e tinha um cara que tava falando em línguas de olho aberto. De olho aberto. Aí eu olhei assim, né, eu falei assim, misericórdia, esse cara tá fingindo, não é possível. Como que ele ora em línguas de olho aberto? Sem, certo? Pois é, Léo, pois é, eu lembrei disso hoje, cara. E não acontecia, várias vigílias, até a Elaine, muitas vezes a gente se reunia de quinta-feira na casa de uma amiga em comum que a gente tem para orar. E só que não acontecia. O fogo caía, elas caíam, o som do riso, rolava de tudo lá, cara. Mas não acontecia comigo, eu não conseguia destravar isso dentro de mim. Até que 2021 eu comprei o livro do Kenneth Hagin, Línguas, lá depois do Pentecoste. E aí ele conta como aconteceu o processo dele, né? Até no outro livro, O Espírito Dentro, o Espírito Sobre,
ele fala isso de novo, que ele era batista, então aí o pessoal da Batista não acreditava nisso, ele começou a andar com os pentecostais, né? E ele até fala que o pessoal falava que falar em línguas era do diabo. Aí ele passou pela cabeça dele, mas como que o diabo pode dar uma coisa que faz tão bem para as pessoas? Eu achei que o diabo só dava coisa ruim, né? E aí ele foi entender, e ele era um homem muito de oração, lá no celeiro do vô dele, e essas coisas. Tanto que quando ele estava orando e ele sentia a língua enrolar, ele parava de orar porque ele achava que era o diabo que estava querendo falar, usar ele. Ele conta sobre isso. É um livro muito bom. E aí ele fala, depois que ele entendeu, né, sobre a oração em línguas, ele ligou pro pastor e falou assim, pastor, está na sua casa? O pastor, tô. Então eu vou aí e vou falar em línguas. Foi simplesmente assim. Ele foi, chegou na casa do pastor, na verdade ele nem precisava ter feito isso, mas ele foi na casa do pastor, ajoelhou e falou em línguas. E aí eu lendo esse livro, eu falei assim, eu já li o livro com o intuito de saber, porque o Carlos e a Sani, gente, olha, eles vão pro céu direto por ter aguentado tanta coisa. Tanta coisa. Eu lembro uma vez que eu tava lá no fundo da casa deles, lá, e o Carlos falava assim, mas Ju, é simples, é só falar. Eu falava assim, aí eu chorando, eu falava assim, pra você é fácil falar, que é só falar, mas não é tão simples assim. Só que isso foi desmistificado. Como que é a palavra? Sofisma? É um sofisma? Um sofisma. Isso, é um sofisma, algo que a gente pega e acredita, né? Naquilo, e eu falava assim, não, mas parece que é tão fácil, eles falam como se fosse tão simples. E lendo o livro, eu nem tinha terminado de ler o livro, e quando eu vi isso do Kenneth Reagan, eu falei, eu parei, fechei, na verdade eu não fechei o livro, porque ele é no Kindle digital, aí eu tava em casa, e eu falei assim, Espírito Santo, se aconteceu com ele, por que não pode acontecer comigo? E aí, ajoelhado na sala da minha casa, eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Com a evidência de orar em línguas, uma coisa que tinha tanto, talvez, umas coisas, nada, uns pensamentos aleatórios na minha mente, que, né, que tinha que ter o mover, que tinha que ser quando tava um monte de gente, que tinha que ser no monte, que tinha que ser todas essas coisas. E essa foi a experiência mais forte, né? Lógico que depois eu tive outras coisas melhores, porque eu evoluí nisso. Mas a experiência mais marcante que eu tive com o Espírito Santo na minha vida foi essa. Você chora, né, velho? Uns negócios meio assim, né? Ainda chorei pouco, que eu nem saiu a lágrima aqui. Pode chorar, não tem problema não, faz parte. Eu dei risada na hora que você estava falando do Carlos, porque você falou que ele já vai direto pro céu. Eu pensei aqui na minha cabeça o seguinte, o Carlos vai ter que me desculpar. Mas... Lá vem. Aquele espaço ali, onde está formando a auréola já. É o espaço da auréola. Ai, Carlos, eu te amo, cara. Fica tranquilo. Eu só falo de você porque eu te amo. Ai, gente, só pra dar risada. A pior parte é ver que a Tânia, que é a esposa dele, dá risada, velho. Aí eu... Mas vamos lá. Qual a importância dele na sua vida particular? Essa pergunta eu não respondi, eu vou ter que responder agora, né? Que eu não tinha entendido. Melhor a importância ainda. dele, do Espírito Santo na minha vida particular, isso? Isso, e vamos deixar claro que existe uma diferença muito grande quando eu falo dele Espírito Santo. Não estou falando dele Deus, porque Deus é importante na nossa vida de diversas maneiras diferentes. Sem ele a gente não estaria aqui. Então isso seria uma resposta simples. Agora, o Espírito Santo é outra história. O Espírito Santo você adquiriu quando você se batizou, você se encheu dele, você tem feito todo esse plantio com o Espírito Santo dentro de você, tem frutificado todos os frutos do Espírito e frutificado também as coisas boas que ele tem para a sua vida. E eu quero saber de você sobre o Espírito Santo. Qual a importância dele para a sua vida particular? Vital, né? Isso é meio que óbvio.
Vai. Mas muita coisa mudou na minha vida depois desse empoderamento, né, que eu recebi do Espírito Santo. Então, é ele que me ajuda, ele que me auxilia, é ele que. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito acelerada, sabe? É, brava, essas coisas assim, e ele me ajuda a, sabe, a desacelerar, a me controlar, a realmente andar no fruto do Espírito, ali no amor, na bondade, na paciência, que não é tão simples, sabe? Sem a ajuda dele é impossível, cara. Impossível, não tem nem como. Mas é vital, a importância dele para mim é vital. É vital. Maravilhoso. Ju, e até onde você está disposto a ir para cumprir esse negócio de se encher do Espírito? Você, Essa pergunta é bem complexa, né? Você você, consegue você assim, você entendeu a pergunta? Quer que eu explique? colocar, você consegue colocar ela aí na NVT? Vamos lá. Algumas pessoas acham que é muito difícil a gente se encher do Espírito diariamente, como, por exemplo, aquilo que eu falei do orar sem cessar. Por que que eu usei justamente essa frase na hora que a gente estava conversando? Porque eu já ouvi e já vi pessoas falando e comentando a respeito de que eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para me dedicar ao Espírito Santo. Eu só consigo fazer isso em tal período, em tal momento, algumas vezes na semana, durante o culto e tal. Por isso que eu venho para a igreja, que eu venho na igreja para orar. Mas a gente aprende que, que a base da oração, a, não é a base. A partir da oração, as outras coisas nos são acrescentadas. A gente ora para que as coisas aconteçam, as coisas não acontecem para a gente orar. Por isso que o orar e sem cessar é realmente algo tão importante que eu creio. A gente ora sempre que há um momento disponível. E quando não há um disponível, a gente acha um momento disponível para orar. Ah, eu só tenho tempo do banho para orar. Cara, fica tranquilo, Deus está com você o tempo todo. O Espírito Santo está com você o tempo todo. Ele está com você a hora que você vai no banheiro, está com você a hora que você sai do banheiro, está com você a hora que você troca de roupa, a hora que você vai tomar banho. Ele está em você, dentro de você o tempo todo. Então você não precisa ter vergonha e fazer toda, ó, vós Senhor, seja misericórdia. Não, cara, é uma pessoa. O Espírito Santo é alguém, é o seu amigo, companheiro que está com você o tempo todo, é aquele com quem você se abre quando não há uma pessoa física do seu lado. Você mesmo acabou de falar isso. Então, a minha pergunta é: até onde você consegue ir a respeito do encher-se do Espírito? Tem algo que você acha que seja um empecilho e pode superar, ou algo que as pessoas, que você vê e as pessoas deveriam superar aquilo? Eu acredito ser, assim, para mim, como um assunto que eu disse que é um assunto muito, para mim é muito difícil manter a constância. E eu sempre falo isso, sabe? Para mim tem que ser algo forçado, o tempo para parar todo dia. Por enquanto tem que ser algo forçado. Não, na verdade, eu quero estar, eu quero parar, eu quero ler a palavra, eu quero orar, sabe? Só que se eu deixar, todas as outras coisas tomam conta do meu dia e a hora que eu vi o dia já acabou. Então esse tempo tem que ser algo forçado. Para mim é muito difícil manter a constância. Sabe? Se eu fizer ainda mais igual a Fanny fala assim, eu faço meu devocional um dia um horário, outro dia um horário, porque eu não consigo fazer no mesmo dia. Para mim tem que ser algo bem metódico, a palavra é intencional, né? Para mim tem que ser algo bem metódico, sabe? Mas em todo o tempo que eu posso, eu oro principalmente em línguas. Eu trabalho muito na rua e aí tem dia que a hora que eu vejo eu já tô gritando dentro do capacete. Aí eu falo, opa, vamos nos conter, vamos nos conter. É Mas justamente sobre isso. É isso aí. não, mas é assim, orar sem cessar. Mas eu entendo que seja necessário parar num momento específico, né? Teve um pedaço de uma ministração do João Roberto que ele fala que tá na hora da gente parar para ouvir ele. Porque, tipo assim, na moto, às vezes eu acabo deixando as coisas. Tem que olhar o carro, tem que olhar não sei o quê, tem que olhar. Aí você tá orando. Então, às vezes, você deixa alguma coisa que ele quer fazer passar, sabe? Passar. Então, eu acho necessário, muito necessário esse tempo parar só para orar específico, sabe? Sem nada atrapalhar.
e sem as outras coisas. Mas eu oro sempre que eu posso, onde eu tô, às vezes o dia inteiro, e eu vejo essa mudança em mim. Principalmente no começo lá, quando eu comecei a orar em línguas, né? Que o dia que eu não orava em línguas, nossa, eu ficava super estressada no trânsito. Super, né? Eu ainda sou um pouquinho estressada, né? Porque a pessoa dirige mal pra caramba, né? Mas tudo bem. E só que quando eu não orava, cara, eu ficava estressadíssima. E o dia que eu orava, eu, sabe, sentia aquela paz dentro de mim. Aí o cara passava, falava, abençoado, né? Aí já. Mas hoje em dia eu pratico mais isso durante a rua mesmo, às vezes está passando. Às vezes nem é intencional nosso, né? Às vezes ele fala e a gente está intercedendo por alguém ou por alguma coisa que sei lá, né? Que a gente não sabe, literalmente sei lá que a gente não sabe. E aí ele está querendo, mas eu fico disponível para ele, vamos dizer assim. Eu fico disponível para ele. Você falou uma coisa que eu esqueci de falar enquanto eu estava te dando a pergunta. Eu pensei, pior que eu pensei e não falei. É o importante da gente parar para ouvir a resposta. Porque a oração, para quem não sabe, gente, vou deixar isso bem claro, é uma conversa. É um diálogo, né? Não um Não é monólogo. uma carta de petição, é uma conversa. Tá? Quando você conversa, de acordo com a língua portuguesa, é quando você tem uma comunicação entre duas pessoas, uma fala, outra escuta, uma fala, outra escuta. Ok? Então ouçam o Espírito Santo dentro de vocês. Não, Carlos, muito engraçado, né? Agora eu já sei quando você está orando e quando não está. Engraçadão, né, Carlos? Fala que só eu faço piada, vai lá. Pra ele é só aqui, ó. Tudo pá. Acabou. Então tá bom. Ju, por enquanto, foram essas as perguntas que a gente tinha para conversar hoje sobre esse tema. Espero ter a oportunidade da gente falar mais vezes sobre isso ou falar sobre algum outro tema, não tem problema, a gente faz outra live, porque não vai faltar. E Com esse certeza. agora é o seu momento. Fica à vontade, o tempo é todo seu. Não fala o tempo todo seu, não. Senão eu não sei nem que horas são, né? Já é 9h20. Então, a hora que se der uns 5 minutos, aí você faz assim 5, que aí eu já sei que tá na hora de parar, né? Até porque no Ministério da Palavra eu só tenho 15, né? Então eu vou ter que tá dar. Perdendo tempo. Eu queria contar uma parábola. Até eu acho que você já ouviu aquele dia que a gente fez o lá em casa, aqui em casa. E essa parábola é assim, para vocês que estão me assistindo. Tinha um homem que tinha esposa e filhas, e ele só trabalhava. Ele só trabalhava e a família só vivia em casa, porque não dava pra a família não conseguia sair, não conseguia viajar, nunca sobrava. Na verdade, o dinheiro que sobrava ele sempre guardava, porque ele ficava com medo de acontecer alguma coisa. E aí a família ficou no pé dele, não, vamos viajar, pai, vamos viajar. E aí ele foi então ver um cruzeiro. Aí ele falou assim, então tá bom. Pegou o dinheiro que estava guardado e foi fazer um cruzeiro. Ele, a esposa e as filhas. Só que ele falou assim, o cruzeiro foi caríssimo. Só que a gente não vai ter dinheiro para comer lá dentro. No máximo ali, beber água, alguma coisinha, mas a gente não vai ter dinheiro para comer dentro do cruzeiro. Porque se o cruzeiro já foi caríssimo, imagina a alimentação. Até aí tudo bem. Então, o que a gente vai fazer? Vamos levar pão com queijo. Nossa, a gente gosta de pão com queijo. Excelente, vamos fazer. Fizeram um monte de pão com queijo, de lanche de pão com queijo, e levaram aquele monte para a viagem. Então, era café da manhã, todo mundo lá no bifezão do cruzeiro, e eles, pão com queijo. Almoço, pão com queijo. Aí ele falava, filha, vocês estão se divertindo? Nossa, super legal aqui. Nossa, o cruzeiro, as piscinas, os lugares, tudo. Só que o primeiro dia foi legal, o segundo dia foi legal, no terceiro dia elas já não estavam assim, né? O pão com queijo foi descendo daquele jeito, sabe? No quarto dia, então o cruzeiro tinha 5 dias. No quarto dia, então, e chegou o café da manhã. A hora que elas viram o pão com queijo, não dava para comer o pão com queijo. E aí começaram a falar, chorar, né? A esposa, as filhas. Poxa, pai, nossa, olha, a gente queria comer
pizza, né? Diz que no Cruzeiro tem pizza no café da manhã, gente. Eu sou doido pra ir no Cruzeiro. Olha, imagina a pizza no café da manhã. E aí elas viam aquilo e ficaram. Ele ainda tinha um pouquinho de dinheiro guardado. E ele falou assim, tá bom, ó, chega. Vai e comem o que vocês quiserem. Acabou o dinheiro, depois a gente trabalha, sei lá. Já que, né, faltava um dia e meio, mais ou menos, para eles voltarem para a cidade deles. E aí elas foram, se deliciaram naquele banquete, café da manhã, almoço, janta, de madrugada, comeram tudo que estava disponível ali no cruzeiro. Quando chegou para desembarcar, na hora de pagar, ele falou assim, olha, moço, ó, como que vai ser, né? Porque elas comeram e vou ter que pagar, né? Aí ele falou, dá sua pulseirinha para mim. A hora que passou a pulseirinha, aí o atendente falou assim, não, mas não precisa pagar nada. Aí ele falou assim, não, mas elas comeram um monte de coisa. Como assim não precisa pagar nada? Olha, tem certeza? Porque senão depois vocês vão lá na minha casa me cobrar. Como que vai ser? O atendente olhou de novo e falou assim, realmente, não, senhor, ó, não precisa pagar nada. O seu cruzeiro estava incluso com a comida e com a bebida. Resumindo, ele levou pão com queijo e não desfrutou todo o tempo que ele estava ali no cruzeiro de tudo aquilo que ele já tinha pago. Mas eu quero falar para você que está assistindo a gente, Jesus já pagou o preço, sabe? O Espírito Santo já está disponível, sei lá que foi sobre o Espírito Santo já está disponível. O Espírito Santo está disponível para você ter uma vida melhor, excelente, de modo excelente, uma vida realmente de conexão com o Pai, sabe? Se você ainda não fala em línguas, já está disponível, você pode falar aí na sua casa mesmo enquanto a gente faz essa live. É pela fé que você recebe, não é pelo mover, não é pelo arrepio, não é pode ser também pela imposição de mãos, mas é pela fé que você recebe. Se você não tiver fé para acreditar nisso, você não vai receber nada daquilo que Deus tem para você. Sabe, o Espírito Santo está disponível, a salvação está disponível, a cura está disponível. Então, para de ficar comendo pão com queijo. O buffet enorme, né, no cruzeiro já está disponível para você. Grandes coisas para você desfrutar. É isso que eu queria deixar para você nessa noite. E se alguém quiser me procurar, eu tenho dúvidas, pode me chamar no TV, gente. Eu estou super à disposição. Para falar de Deus, eu estou sempre à disposição. Sempre para ajudar quem precisa. A destravar isso que ele destravou na minha vida, sabe? Tá tudo bem? Tá tudo bem, vixe. Desbravejou com quem você precisava? Não sei, né? Não sei se tá na live, se não tá, mas que você seja abençoada a assistir essa live, né? A ver essa história do pão com queijo. Então, a gente encerra por aqui. A mamãe tá te dando um orgulho aí, ó, orgulho da mamãe. A mamãe Tânia também, a minha mãe de sangue, a Luciana ali, a mamãe Tânia também. A Tânia deve estar chorando, né? Porque eu choro. Teve meu aniversário aqui em casa, eu tava ministrando, a Tânia tava chorando demais, cara. Você precisa ver. Ninguém filmou isso pra gente colocar nas redes sociais. Não, o Jonas me trouxe uma toalha de rosto. Aí eu olhei pra toalha e falei assim, pra quê? Ele, pra se você chorar. A Tânia, assim, ó, olha, tava até vermelha, cara. Precisava ver. Então vamos lá. Ju, muito obrigada por ter participado hoje. Muito obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade, pelas suas palavras e por ter crescido até hoje. Isso é algo que se deve a você e ao Espírito. Foi o seu trabalho em buscar Ele, foi o seu trabalho em se dedicar tempo a Ele, foi o seu trabalho em fazer as coisas que você foi chamada para fazer, em seguir os caminhos que foram colocados à sua mente. Então, não deixe entrar na sua cabeça que, por um acaso, esse mérito do seu crescimento é de outra pessoa. Pode ser que as pessoas te ajudaram, mas o mérito é todo seu. Então, meus parabéns e obrigado. E para a gente encerrar, ora para a gente. Oro. Pai, nós te agradecemos, porque você é bom, sabe? Nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina a cada novo dia, nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo que nos ajuda.
Obrigado, Senhor, pelas pessoas que permaneceram nessa live, pelas que passaram e pelas que ainda passarão. Que essa palavra possa alcançar pessoas que nós nem conhecemos, pessoas que nós nem imaginamos em alcançar. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar fortalecendo a vida do Léo e cada pessoa que passar por essa live seja inspirada pelo Senhor. Conhecimento chegando novo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Muito O obrigado. gato até dormiu. A gata dormiu aí. Mas essa aqui tá dormindo desde a hora que ela chegou aqui. Então, muito obrigado a todo mundo que esteve presente aqui. Muito obrigado para você que ainda vai assistir. Muito obrigado, Juliane. Muito obrigado, mãe da Juliane. Muito obrigado, segunda mãe da Juliane. E a gente fica por aqui com mais um POV, para onde vamos nossas experiências com Deus. Hoje estivemos aqui com ela, Juliane Cardoso, falando sobre enchendo-se do Espírito Santo. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê semana que vem em mais um POV. Tchau, tchau. Valeu, Leozão. Tchau, tchau.